Meu papai, aleluia. Sou uma pessoa muito simples, eu gosto das coisas direito, arrumada, mas na simplicidade. Aleluia. É povão, tudo tá bom, glorifica a Deus, Deus vai te dar vitória e assim a gente vai conseguir. A glória. Oh, Deus Santo, aleluia. Da irmã Fátima, é uma casa linda, mas eu não vou dizer que é Deus. uma pessoa que tem condição, mas é uma pessoa
grande. Mas o que importava para ela era ganhar o reino do céu. Ela ganhou família para Jesus. O esposo dela ouviu falar de Jesus, sim. No relato que ele aceitou Jesus. Mas com certeza ele ouviu falar de Jesus, uma mulher evangélica dentro de casa. Letícia é evangélica, o esposo não é. Mas ele não escuta louvor, ele não escuta a palavra de Jesus. Escuta, irmão. Meus filhos estão lá afastados de Jesus, mas eu entro na casa deles e olho e eles respeitam. Está ouvindo falar de Jesus. Está ouvindo falar de Jesus. Com certeza ele ouviu falar de Jesus. Se aceitou ou não, não sabe, mas ele ouviu falar que havia uma mulher de Deus dentro da casa dele. E quando lá há uma mulher de Deus, é uma diferença muito grande. Aleluia! Desculpa os varões que estão aqui. Mas nós, mulheres de Deus, a gente pega no ombro, ó, muitas das vezes, esposo, filho, e a gente começa aquele negócio, mãe de joelho, filho de pé, mãe de joelho, filho de pé, mãe de joelho, esposa de pé, e a gente vai pagando Deus, vai pagando Deus, não desiste não, irmão. Não desiste, o homem não desistiu. Correu o risco de morrer como ela morreu, mas morreu satisfeita em fazer a vontade de Deus. Não estou dizendo que isso não acontece não. Eu estou dizendo que isso não acontece não. Meu Deus! Não. Aleluia! Não vou morrer não, que a morte de Jesus. Forte, Não aleluia! vou dizer que se não morrer assim não. Mas eu estou dizendo, morre no mundo e vive para Cristo. E não teve a oportunidade de falar de Jesus. Aleluia. Já ganhou a família dela para Jesus. E mesmo que o homem diga não aceita, fica aos pés de Jesus. E vai ter uma hora que ele vai descer de pão de fogo. E ele veio ou consegue dizer. Mas algo Deus já está. Oh, Deus! Já está fazendo. Eu olho para os meus filhos, eu vou te pegar. Deus vai te pegar. Porque eu não estou com o meu joelho calejado. Sem Jesus não faz nada não. E Deus está fazendo. Porque quantos livramentos que Deus tem dado, se você vê meus filhos, pastor, é tudo alto assim. Eu faço tudo andando, quando o mais velho não barco, então parece que eu barco. Então, o povo que é babu, tudo de doido. E o pai de Jesus vai pegar vocês, fala para minhas notas. Entendeu? Está tudo lá. No bem, no bom, e ora, meu mais velho ora, Leandro é temente a Deus também. Aí Deus quer compromisso. Deus ele quer compromisso. Joana, Suzana, Maria, ela foi liberta. Mas só porque foi liberta, não. Deus queria compromisso. Compromisso. Sai do repouso. A palavra fala, levantai, mulher. Quando fala levantar, é para a gente levantar e ir. Mas levanta lá, todo joelho. Não é só dentro da igreja, dentro de casa também. Você vê que Joana da tua família evangelizou dentro da casa. Meu filho! Dentro da casa, ela saiu para fora da casa, mas dentro da casa, Deus fez coisa notória. Eita, Porque ali é uma papai! mulher de Deus. E o lado é uma mulher de Deus, ele pode estar virado do jeito que for lá. Que Deus conserta. Deus senta na guerra e ele conserta. Porque se Jesus a gente não conserta nada não. Mas com Jesus na casa, ele entra, morre, faz, descer por ele. E o demônio tem que bater e retirar. Irmão, lá na casa, já era casado, irmão. Eu estou falando para vocês como que é uma mulher de oração. Como Deus age. E não tem para inimigo, não. Se a mulher é mulher de oração, pastor, Deus entra, Deus age. Eu tenho 2 filhos. Meu Deus! E meu filho mais novo, ele morava comigo, o Leão. Ele não era casado e morava comigo. A minha vitória é muito grande pela vida dele, porque é preso. É preso. O meu caçula é preso. E ele morava com a gente. E era uma situação difícil. E meu esposo já falava, não vou entrar assim não, não vou entrar assim não. Eu falei, vai, Jesus, ele vai tentar. Ele casou comigo, ele vai tentar. E ele não vai tentar, eu falei, ele vai me largar e vai embora. Ele vai acabar me largando embora, o filho meu, e nessa situação, mas ele ficou ali. As esposas também vai pagar o preço. É nós 2 juntinhos ali. E Leandro, meu mais novo, ele pega de olho, mas Deus está fazendo algo lá que não caramba. Entendeu? Deus vai fazer, eu não aceito Jesus. E ele dentro da minha casa, eu sendo mulher de oração, evangélica, pastor. Eu não quero entristecer meu filhinho, não. Eu não vou entristecer meu filhinho. E ele enchia a minha geladeira, chegava a ficar com o ouvido, dando latão de cerveja. Latão de cerveja, azul, latão vermelho, latão amarelo. Enchia o geladeira, mandava tirar as carnes do congelador para ele botar a carne. E dentro de mim, o coração apertado,
Ninguém está roubo, mas eu preciso falar com você aqui. Chamei minhas duas irmãs na sala do Carubá. Agora é reunião de Deus aqui agora. É reunião. Eita, glória! É um concerto aqui agora. E ele, seu pai, se começou a se arrepiar todo. Falei, Deus, nesta noite, palavra séria, nesta madrugada toda. Eita, glória a Deus! E você ia morrer, meu. Todo mundo Aleluia! se arrepiaram toda, Leandro, se foi que mais arrepiou. Aleluia. Eu falei, eu quero mais isso na minha casa. Eu não quero mais isso na minha casa, eu não quero. Meu Deus! Na minha geladeira não vai entrar assim, sabe? Você quer fazer isso, vai poder lá fora. Dentro da minha casa, não vai poder mais. E depois a gente fala, Jesus vai abençoar ela. Agora eu, entra, anjo de Deus, entra na minha casa, entra. Aleluia! O anjo voltou e entrou na minha casa. Comecei a oração no 91. Jesus vai então, orando, essa casa é tua, Senhor. E orando, expulsando, orando. E hoje, quando eu piso na minha casa, eu sinto a presença de Deus. E ele já chega. Ele entra na minha casa e já olha para um lado, para o outro, assim, porque sabe que ele tem anjo de Deus. E entra com muito cuidado dentro de casa, da minha casa. Eita, glória! A casa vai ser minha casa de vocês também. Aleluia! Primeiramente o Senhor. E Leandro com a chave, ele nunca entrou lá assim, ele tem medo. Ele tem um medo de entrar lá dentro de casa, meu mais novo. Porque ele sabe que ele ainda está bebendo e ele está lá dentro, Deus vai pegar ele. E quando ele vai lá em casa, ele fala, mamãe, você está em casa? Roberto, você está em casa? Porque ele sabe que bebeu. Eita, Deus! Fica confiando para trás. Mas ele Aleluia! Aleluia! Eu estou orando, mas quando Jesus diz, não ora mais! Não ora mais! E aí? Até eu tenho medo disso. De Jesus falar para mim, não ora mais. Aí eu tenho medo disso. Porque vai chegar um dia que Jesus vai dizer, não ora mais não. É, Porque a gente ora, Deus está passando, ora, Deus está ligando, ora, Deus está entrando em providência. E eles? Enquanto minha irmã tudo fica, mamãe, ora aí, a gente vai comer se Deus está vitória. Mamãe, ora aí, vai comer se Deus está livramento, mas até quando? Até quando? Então, irmão, vamos ter aleluia! olhar para a nossa casa, a nossa família e convidar Jesus sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, porque Deus ele vai fazer a faxina. Ele vai fazer irmã Fátima uma faxina. Ele vai fazer a Letícia. Ele vai fazer a faxina. Oh, glória a Deus! Às vezes ele está demorando tanto a minha casa não é desse jeito, dessa forma, meu filho, Deus tem falado, continua da mesma forma. Meu esposo, Jesus! Deus ele vai fazer. Mas ele ano, sai ano, dá da mesma tempo de Deus. Ê, papai! Aleluia! Ano que vem é hoje, quem sabe? Quem sabe o tempo de Deus? Porque você está buscando, você é mulher de oração. Você está buscando. Então você dobra o teu joelho e diz, Jesus, eu não aceito a minha família desse jeito. Eu não aceito a minha casa desse jeito. Não aceita, irmão, não aceita. Não aceita que o inimigo entre. Ê, meu Deus! Vai tirar o teu sossego. Vai tirar o teu sono. Não aceita isso. Não Verdade! aceite. Porque Deus ele tem que estar em primeiro lugar. A tua casa é uma casa de Deus, porque casa de Deus significa que você é mulher de Deus. Você está orando. Você está orando. E Deus, o que ele tem que fazer, ele vai fazer. Eu digo que ele Ô, vai glória! fazer. Porque os meus filhos e a nós não faz parte da presença de Deus. Então, levantai, mulheres. Levanta essa passagem de Isaías 32:9, fala que essas mulheres, enquanto vivia lá no Shura, até não tinha nada com Deus. E quando Deus era por misericórdia, Deus ele nos bom. Deus ele levanta a base para falar com a gente. Este que foi eu tocar, este que foi eu tocar, este que foi eu entrar na palavra. Deus ele usa os vasos e fala, irmão. Ele nunca deixa de falar com a gente. Aleluia! Se acontecer, ele nos alerta, ele nos alerta. Eu nunca vi ninguém falar, fui pega de surpresa. Me pega de surpresa, irmão. Eu sempre uso vaso
Ô, glória. Que Deus entrava, guerreava, quebrava o ar, cortava nós, lançava os carros, cavaleiros do inimigo por terra. E levava no colo. Deus é santo. Aleluia. Clamando a Deus. E Deus tem feito a gente obra. Mas mesmo eu pagando preço, não quer dizer que Deus não vai tocar. Verdade. Deus, que os meus não se vê. E Deus já usou várias frases de Deus, que os meus Verdade, Deus. Aleluia. não vai se perder, não vai. Ô, glória. Mas nenhum dos teus vai se perder. Nenhum dos teus vai se perder. Que Deus faça a obra do jeito que tem que fazer, mas que nenhum se perca. Para isso nós temos que fazer o quê? Levantar-se do repouso. Levantar. Não esqueça. Aleluia. Levantar-se do leve, do repouso. É duas palavras, você se levantar e você sair do repouso. Repouso é deitar. Vou deitar, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso, Jesus. E a seca vindo, a colheita perto de acabar, e as mulheres estavam lá, conversando, rindo, comendo, na luxúria, e a luta, a prova, estava vindo. Então, que a gente tem que se preparar antes. Temos que se preparar antes que venha. Deus despertou antes que viesse. E falou, daqui um ano, olha. Avisou como se fosse hoje, para daqui um ano. Olha quanto tempo que elas tinham para se preparar. Quanto tempo que elas tinham para se preparar. É. Então, Deus é Meu Deus, é forte. antes de acontecer. Então, os irmãos me Aleluia. Isaías 32, Ô, Deus. 9, 10, 9, 10, Aleluia.